Olá, meu nome é Laís, eu sou acadêmica do terceiro ano de Pedagogia da Unespar e esse vídeo faz parte da curricularização da matéria de FTM de Matemática. O nosso tema é sobre números e álgebras. Nós vamos falar sobre os números naturais e as frações. O nosso objetivo geral é compreender, elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e desenvolver atividades que envolvam frações para crianças do quarto e quinto ano do ensino fundamental. Os nossos objetivos específicos são resolver e elaborar diferentes tipos de problemas com números naturais no contexto de jogos e brincadeiras envolvendo uma ou mais operações, a fim de desenvolver raciocínio dedutivo, princípios lógico-matemáticos e criação de estratégias. Resolver problemas de caráter investigativo, envolvendo multiplicações e divisões, criando estratégias diferenciadas e registros das respostas e processos desenvolvidos. Reconhecer que uma mesma quantidade pode ser representada de diferentes maneiras, que são as frações equivalentes, e utilizar o conhecimento de frações mais usuais para ler e compreender diferentes textos em que elas aparecem, como por exemplo em receitas, rótulos de produtos e outros. A justificativa desse trabalho tem por finalidade compreender, elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e desenvolver atividades que envolvam frações para crianças do quarto e quinto ano do ensino fundamental, utilizando de diferentes tipos de problemas no contexto de jogos e brincadeiras, envolvendo uma ou mais operações, também utilizando o conhecimento de frações mais usuais para ler e compreender diferentes textos em que elas aparecem, como as receitas, os rótulos de produtos, entre outros, assim ajudando no desenvolvimento do raciocínio dedutivo, princípios lógico-matemáticos e criação de estratégias do cálculo com os alunos. Oi, meu nome é Luana, sou do terceiro ano de Pedagogia e eu vim falar um pouco para vocês sobre a nossa oficina de matemática. Ela foi constituída no tema números e álgebras e eu vou falar um pouco da nossa fundamentação teórica. Então, baseamos no autor De Waal nos seus 4 passos de resolução de problemas, como um professor pode planejar uma aula baseada nesses passos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, a definição de cada um deles. O passo 1. Começar com a matemática, articular claramente as ideias que você quer que os alunos aprendam. Como resultado da aula, pensar em termos de conceitos matemáticos, não em habilidades, descrevendo a matemática. Passo 2. Tenha em mente o que os seus alunos sabem ou compreendem sobre os conceitos matemáticos. Assim, você pode partir desses conceitos pré-existentes para elaborar a aula ou o problema. Passo 3. Escolher uma tarefa simples. Nas mesmas, boas tarefas não precisam ser bem elaboradas. Normalmente, uma simples história-problema é tudo o que é necessário. Tudo, contanto que a sua resolução envolva as crianças na matemática pretendida. Então, o professor não precisa criar atividades muito elaborantes. A partir de um simples problema do cotidiano, as crianças podem resolver esses problemas. Pode pôr em prática o que elas já sabem sobre os conceitos matemáticos. Passo 4. Antecipe o que vai acontecer. Todo estudante na turma tem uma chance de se envolver neste problema. Embora cada um possa planejar diferente a tarefa, não deixe que os alunos se esforçam tropecem. Talvez o professor queria modificar a tarefa para diferentes alunos ou fornecer acomodações que torne a tarefa acessível para todos. Então, assim, fazer com que o professor faça uma tarefa que dê para todos os alunos, dependente do ponto que ele sabe ali sobre o conceito matemático. Uma tarefa acessível, como trouxe o passo. Por fim, no espírito dos padrões, o problema não é mais uma questão de saber como subtrair os números de 3 algarismos, ao contrário, é o desenvolvimento com o passar do tempo de uma variedade de habilidades flexíveis, incluindo a habilidade de calcular mentalmente, que melhor atenderá aos estudantes no mundo real. Por isso foram criados alguns métodos para facilitar esse processo. Então, como já foi citado, os passos que De Waal deixa bem claro, o professor tem que planejar essa aula de resolução de problemas, para que ele possa alcançar o êxito
no resultado com as crianças, né, no aprendizado, que é o objetivo maior. Então, a nossa metodologia que utilizamos para fundamentar o nosso plano foi a metodologia de criar problemas do cotidiano real das crianças para que elas mesmas possam desenvolver essas habilidades. Bom, o que eu tinha era isso, espero que vocês tenham compreendido. Obrigada. Oi, meu nome é Bianca, sou acadêmica do terceiro ano de Pedagogia da Unespar. Eu venho trazer duas propostas de atividade referente à matemática. A primeira é o acampamento. Um grupo com 50 pessoas estava planejando acampar. No entanto, tinham apenas 7 barracas disponíveis. Quantas pessoas ficarão em cada barraca? Este problema, ele não tem um número exato de pessoas para cada barraca. No entanto, a criança terá que realizar a divisão das pessoas pela quantidade de barracas. Logo após o resultado, ela vai ter que refletir sobre este problema, que não vai ter uma resposta exata e também não tem uma maneira exata de como resolver. Ele dá variáveis. E também a outra proposta de atividade é o quebra-cabeça de multiplicação, onde tem um quadro, como está aqui exposto, com a equação, e cada parte do objeto do quebra-cabeça representa a resolução dessa equação. Então, no primeiro quadrado, a gente tem um valor que é 6 vezes 2, e a criança vai ter que resolver essa equação, e o quadrado que representa esse resultado deve ser colocado no lugar. Então, assim, isso fará com que a criança resolva as equações para poder finalizar o quebra-cabeça. A fração é uma forma de representar algo dividido em partes iguais. Por exemplo, suponha que tenhamos uma pizza com 8 pedaços e foi retirado um pedaço dela. Então, podemos utilizar a fração para representar essa parte que foi retirada. Essa parte corresponde a um pedaço de 8, e para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor dois números, que no caso vão ser o 1 sobre 8, onde o 1 é o numerador e o 8 é o denominador. As frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade. Observem ali no exemplo. Temos 3 frações. A primeira, 1/2, a segunda, 2/4 e a terceira, 4/8. A segunda e a terceira são equivalentes à primeira, pois se a gente simplificar elas, a gente chega a 1/2, certo? Como eu faço para encontrar uma fração equivalente? Basta multiplicar os numeradores e denominadores por algum número natural diferente de zero. Por exemplo, vou achar mais uma fração equivalente a 1/2. Vou multiplicar o numerador e o denominador por 3. Vou chegar a 3/6, que vai ser mais uma fração equivalente a 1/2. E assim por diante, multiplica por 5, por 6, e a gente vai achar frações equivalentes a 1/2. Eu trouxe duas atividades como exemplo que podem ser utilizadas ao trabalhar frações equivalentes. A primeira é a seguinte: escreva as frações representadas nas figuras e encontre os pares de frações equivalentes, conforme o exemplo. Bom, nessa atividade o aluno vai observar a figura, ver quantas partes são o todo e quantas foram pintadas e vai escrever a fração. Em cada caso serão duas frações e uma vai ser equivalente à outra. Já na segunda atividade, observe e complete o quadro com frações equivalentes às da primeira coluna. O aluno tem 4 colunas, uma é a fração 1/2, a outra é 1/3, outra 1/4 e a outra 2/3. O aluno vai multiplicar por 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e vai encontrar as frações equivalentes às da primeira coluna, certo? E para finalizar tem um complete. Encontrei frações equivalentes a 1/2, 1/3, 1/4 e 2/3, multiplicando o
denominador e o numerador por 2, 3, 4, 5, 6 e 7.